Desertos são escolas da fé. O deserto é lugar de preparo. Então o que a gente aprende é que deserto é só um cenário. O que vai definir a tua história não é o deserto que você está, mas como você se porta em meio a ele. Jesus foi aprovado no deserto, Adão foi reprovado no paraíso. Então a gente tem que parar de dar desculpa para os nossos fracassos, que a culpa é do deserto. Não, a culpa não é do deserto, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. O que muda a vida de alguém não é o cenário ou a geografia, mas é a natureza. O Evangelho não propõe uma mudança de vida, propõe uma transformação de natureza. Quando a sua natureza é nova, você começa a fluir independente do cenário. Por quê? Porque eu não dependo mais de um lugar abençoado, eu me tornei a bênção. Você está comigo? Faz sentido para alguém de verdade? Eu sei que é uma mensagem difícil, porque às vezes quando a gente está em meio ao deserto, quer que pessoas sintam dó do nosso deserto. Mas tome muito cuidado com quem respeita demais os seus limites. Tem momentos que a gente não precisa ser compreendido, a gente tem que ser desafiado. Uau, 10 anos nesse deserto? Cara, deve ser muito difícil. Vai dar tudo certo. Não, não é isso que você precisa. Tem muita gente que não saiu de desertos ainda porque se contenta com tapinhas nas costas. Eu não vim aqui para massagear você, eu vim aqui para te convidar a romper. Desertos não são um problema, desertos são só um cenário. Você está comigo? Diga amém. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de revelação. Irmão, tem vários momentos que Deus permite que o nosso conforto seja desfeito para que a gente consiga ouvir o que Ele está falando há tempos. Jesus se isolava no monte porque lá Ele tinha um contato direto com o Pai. Deserto é lugar de revelação. E tem momentos em que Deus permite que a gente entre em alguns desertos, porque quando a euforia de quem está em torno acaba, a voz dele tem mais acesso ao coração de alguns de nós. Todo deserto revela quem você é. Cara, eu me desviei porque o Covid... Não, você não se desviou no Covid. O Covid só revelou o quão superficial estava sendo o teu relacionamento com Deus. Você precisa se aprofundar. Você precisa firmar umas raízes. E se a gente tivesse um problema de 10 anos? E se a gente enfrentasse o que os antigos enfrentaram? Irmão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período da recessão econômica, craque de 29, Guerra Fria. Anos de recessão econômica, anos de crise. Indústrias automobilísticas parando tudo. A gente viu isso acontecendo aqui para fazerem respiradores, mas por um período pequeno. Na Primeira e Segunda Guerra isso aconteceu para fazerem tanques de guerra. Os nossos avós enfrentaram coisas que a gente não tem ideia do que é enfrentar. Então entenda algo, a gente não pode pegar um ano de crise para usar como desculpa para um ano de afastamento. São em meio a desertos que a gente precisa se aprofundar ainda mais, buscar ainda mais, se fortalecer ainda mais, porque deserto é lugar de revelação. Irmão, o Covid não mudou a tua relação de fé, só revelou. Deserto é lugar de milagre, irmão. Terceira chave, compartilha comigo. Deserto é lugar de milagre. Eu falei sobre isso semana retrasada, se eu não me engano. Aonde nascem os milagres? Nascem nas crises. O ecossistema mais fértil para que um milagre seja gerado é meio a crises. E às vezes a gente quer milagres in vitro, mas a gente esquece que a forma como eles vão ser gerados é meio a crise. Deus, eu quero viver algo que eu nunca vivi. Então se prepara para você enfrentar batalhas que nunca enfrentou. Pastor, então eu vou parar de pedir milagres, porque aí eu vou deixar de viver batalha. Não, as batalhas elas vão vir do mesmo jeito. Problemas e desertos são assim, do nada eles aparecem. Mas é em meio a crises que nascem os milagres. A vergonha de ontem se torna o milagre de hoje. A crise de ontem se torna o milagre de hoje. A falência de ontem se torna um milagre de hoje. A doença de ontem se torna um milagre de hoje. Toda pessoa que viveu um milagre de cura já foi doente um dia. Você já parou para pensar nisso? Toda pessoa que viveu um milagre de restauração já foi quebrado um dia. Toda pessoa que viveu um milagre de restituição já foi roubado um dia. É loucura, irmão, a gente querer os milagres de cura, de restituição, de restauração e se esquecer que eles são uma resposta de Deus a crises. Isaías 43:18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, alguém pode declarar isso comigo e diga: até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo: não esquece o que passou. Vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Não vivam no passado, é o que diz a palavra. Porque até no deserto eu vou abrir um caminho. Irmão, Deus pode abrir caminhos em meio a desertos.
Deus pode gerar o sobrenatural em meio a crises. Deus pode mudar minha história em meio ao caos. Então o problema não é o deserto, o caos. O problema é se eu parar de crer que Deus continua fazendo milagres.